Você já parou para pensar nas coisas que Deus pediu para você fazer e você está apenas procrastinando? Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível aqui com esse vídeo, porque eu tenho um compromisso agora. E esse vídeo ele é totalmente sem roteiros. Ele simplesmente veio na minha mente e eu sinto que eu preciso gravar ele agora neste momento. Se for falar de procrastinação, com certeza eu sou uma das pessoas que mais procrastina nessa terra. E o que eu percebo? Que toda vez que eu tenho uma big idea, que é uma grande ideia, eu simplesmente fico toda empolgada, toda feliz, pensando em várias coisas que eu vou fazer com aquela ideia. E aí isso simplesmente passa. Ou seja, eu fico animada somente no primeiro dia. Depois disso, é como se eu simplesmente esquecesse a ideia ou desanimasse daquela ideia. E aí, com isso, o que acaba acontecendo? Eu nunca faço o que eu deveria fazer. E aí, que desde quando eu me tornei cristã, eu comecei a me questionar com Deus se toda vez que eu tenho uma ideia, essa ideia realmente deve ser colocada em prática. Porque assim, pra mim, o mais importante do que ter uma ideia é que Deus aprove essa minha ideia. Não adianta eu simplesmente ter uma ideia sensacional, só que não é isso que Deus quer pra mim. Então, o que adianta eu colocar essa ideia em prática, sendo que essa ideia, ela vai chegar um momento em que ela não vai fazer mais sentido pra minha vida. Então, acontece que toda vez que eu tenho uma big idea, eu sempre questiono Deus se realmente eu devo fazer aquilo. E eu já tive várias respostas, né? Com isso, eu já tive várias respostas de Deus me falando o que era pra fazer. Ou até mesmo em sonhos, eu já até sonhei que eu estava fazendo aquilo que era a minha ideia. Ou seja, pra mim é uma grande resposta de Deus ter essa certeza de que realmente eu devo fazer aquilo. Porém, como eu falei pra vocês, eu fico super animada nos primeiros dias e depois essa ideia simplesmente é jogada ao vento. Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu já tive tantas ideias incríveis que, assim, são ideias que só eu imaginei. E aí, de repente, se passaram anos e eu vi algumas pessoas realizando aquela mesma ideia que eu já tinha pensado há anos atrás. Ou seja, se eu tivesse colocado a minha ideia em prática, já era para eu ter sucesso em várias ideias, ao invés de ver pessoas menos capacitadas que eu colocando em prática e tendo sucesso naquilo. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que às vezes a gente tem uma grande ideia, a gente se empolga no começo sobre essa ideia, a gente quer colocar em prática, monta às vezes até um plano para colocar em prática, e aí quando chega na hora de executar, a gente não executa. E o mais importante é que a gente ainda pede para Deus uma resposta sobre aquilo, a gente recebe a resposta de Deus falando pra gente fazer aquilo e a gente não faz. E por que a gente não faz? Por que a gente procrastina? Por que a gente espera o momento certo para fazer aquilo que Deus já pediu pra gente fazer? Com isso, eu já fiquei me questionando muitas vezes de por que eu deixei de fazer aquilo. A verdade é que eu já perdi muitas oportunidades de viver o mais extraordinário de Deus por não ter feito aquilo que Deus me pediu para fazer naquele momento. E isso se chama, sim, desobediência. Então, eu quero saber até quando nós seremos desobedientes com Deus? Se você tem um projeto aí guardado na sua gaveta, escrito no papel, escrito no seu computador, o que te impede de colocar ele em prática? Pare para pensar se realmente não é você que está sendo o problema e não Deus. Porque às vezes a gente tem mania de culpar Deus por a gente não ter conquistado ainda as coisas que a gente gostaria de conquistar, por a gente não ter chegado ainda no lugar onde a gente gostaria de chegar. E por quê? Será que foi Deus mesmo que impediu a gente de chegar naquilo? Será que foi Deus que realmente fechou aquela porta? Ou foi nós mesmos que fechamos aquela porta ao invés de arrombá-la? Então, assim, Deus tem trabalhado diversas formas comigo. E a questão da procrastinação é um dos motivos nos quais Deus me mostrou que eu não cheguei no lugar onde eu gostaria de chegar. Porque eu já procrastinei muito, eu já deixei de fazer muitas coisas que Deus pediu para eu fazer.
E às vezes nem foi só por causa da procrastinação, viu? Às vezes foi até por causa de um medo que eu senti naquele momento, de uma insegurança, ou até mesmo da falta de tempo que eu criei pra não fazer aquilo naquele momento. E a verdade é que se a gente vai deixando pra depois, a gente acaba não fazendo. Os anos acabam simplesmente se passando e a gente não conquista nada, a gente não sai do lugar, pelo simples fato da gente não ter tomado aquela atitude, de não ter decidido fazer o que deveríamos ter feito. Então, eu vou deixar essa reflexão aqui para você hoje, para você pensar o que você está procrastinando na sua vida hoje, que Deus já mandou você fazer, mesmo que seja anos atrás. Por exemplo, ai, Nath, anos atrás Deus me falou que era pra eu criar um canal no YouTube sobre tal coisa. E eu não fiz. Será que você não tá nesse lugar que você tá hoje porque você não fez isso? Porque você não cumpriu o que Deus pediu pra você fazer? Então, eu indico que você pegue um caderno e anote todas aquelas ideias que um dia você teve e que você não colocou em prática. Veja o que Deus já te falou sim, que é realmente para você fazer e que você não fez. E tome um passo, execute algo sobre isso. Eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer na sua vida quando você começar a fazer aquilo que realmente Deus te pediu para fazer. Então, fica aqui essa reflexão para que você pegue o seu caderno, anote tudo o que você precisa fazer, anote as suas ideias, anote o que Deus já te pediu para fazer e que você ainda não fez. E tenha a consciência de que um dia você já procrastinou, mas que agora você não vai mais procrastinar. Agora você vai se tornar uma executora e vai fazer acontecer. E não é fácil, viu, gente? Não é fácil, é luta atrás de luta. É batalha espiritual atrás de batalha espiritual quando a gente toma a decisão de fazer aquilo que Deus pediu pra gente fazer. Eu digo isso porque desde o dia que eu comecei aqui no meu canal do YouTube, eu já vivi diversas provações na minha vida. Inclusive, uma delas é que o meu óculos quebrou. Olha aqui. Meu óculos de grau quebrou. E eu tô indo lá agora comprar um óculos, porque o inimigo não vai me parar. Ele não vai me parar, entendeu? Ele não vai me fazer desanimar. Não é porque o meu óculos quebrou que eu vou ficar chorando, que eu não vou fazer o que eu tenho que fazer. Inclusive, eu tô aqui, ó, gravando sem óculos, gravando a minha make. Apareci de cara limpa aqui de novo pra vocês. Então, assim, valorize esse vídeo, por favor. Porque eu realmente tô vivendo muitas provações na minha vida. Mas eu tô feliz. Eu tô feliz porque eu tomei esse passo tão importante na minha vida, que é obedecer a Deus e fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, por favor, gente. Esse canal, ele faz parte de um propósito na minha vida. E quanto mais pessoas eu conseguir alcançar através das palavras que Deus tem trabalhado dentro de mim, mais eu vou ficar muito feliz e você estará ajudando com certeza outras pessoas também. Beijo, beijo e até o próximo vídeo.